Nesta aula vamos tratar do composto de marketing aplicado aos serviços. Teremos como objetivos compreender como desenvolver serviços, conhecer as decisões envolvidas na distribuição de serviços e também vamos compreender como determinar o preço dos serviços. Ainda teremos como objetivos conhecer as estratégias para a promoção de serviços. Iniciaremos definindo o que é proposição de valor. A proposição de valor é o conjunto de benefícios percebidos pelo consumidor que a empresa promete entregar ao seu mercado-alvo. A empresa pode projetar a oferta do serviço a partir do composto de marketing tradicional. Pode usar os clássicos 4 P's: produto, praça ou distribuição, preço e também o composto promoção, também conhecido como comunicação. É claro que para isso deve-se levar em conta as particularidades dos serviços. Esta aula será dividida em 4 partes, onde abordaremos cada um dos P's que compõem os 4 P's do composto de marketing, aplicados aos serviços. Vamos começar com o primeiro P, produto, no caso aqui serviço. Todas as empresas vão passar pela escolha sobre os tipos de serviços que serão oferecidos e as formas em que farão a entrega deles aos clientes. A proposição de valor em serviços ela vai integrar 3 componentes fundamentais: o serviço principal, os serviços suplementares e os processos de entrega. O serviço principal trata-se da entrega dos principais benefícios e soluções que os consumidores buscam. Os serviços suplementares, por sua vez, facilitam e realçam o produto principal. E os processos de entrega determinam como os elementos do serviço principal e dos suplementares são entregues ao cliente. Essa figura ilustra a integração entre o serviço principal, no caso, o aluguel de um quarto de um hotel por uma noite, os serviços suplementares envolvidos e também os processos de entrega do serviço principal. O aluguel de um quarto por uma noite é dimensionado por nível de serviço. A programação, quanto tempo o quarto pode ser utilizado antes do vencimento da diária, a natureza do processo, nesse caso é um processo que envolve o processamento de pessoas, e o papel dos clientes em termos do que se espera que eles façam por si mesmos e do que o hotel fará por eles. Por exemplo, arrumar a cama, é o hotel que vai fazer? É o que espera-se que o cliente faça? Fornecer toalhas de banho, limpar o quarto, entre outras coisas. Em torno do serviço principal estão os serviços suplementares, que vão desde as reservas, está lá no topo, até o uso do telefone. Os processos de entrega devem ser especificados para cada um. Veja então que o pernoite em um hotel envolve a reserva do quarto, envolve um serviço de estacionamento, envolve o serviço de check-in, quando o cliente chega, e check-out quando ele sai. Existem um serviço de portaria, serão demandados também serviços de refeição, de TV a cabo, serviço de quarto, e eventualmente também será disponibilizado o telefone, então haverá também provavelmente um serviço de telefonia. Para entendermos melhor essa ideia, podemos utilizar a metáfora da flor. Nessa metáfora, o serviço principal, ao centro, possui algumas pétalas, que são os serviços suplementares ou realçadores. Os serviços suplementares são aqueles que são demandados para entrega e auxílio no uso do serviço principal. Por exemplo, os serviços de informação, o serviço de recebimento dos pedidos, o serviço de cobrança, o serviço de pagamento. Temos ainda também os serviços suplementares realçadores. Esses serviços são aqueles que adicionam um valor extra aos clientes, por exemplo, a consulta, a hospitalidade, a salvaguarda e as exceções. Vamos comentar rapidamente sobre esses serviços. Vamos aos serviços suplementares e facilitadores, O serviço de informação refere-se a todos aqueles serviços que são ofertados aos clientes para que eles possam ser informados sobre como consumir o serviço. Então, podemos informar o endereço do local do serviço, a programação horária de atendimento, os preços, instruções sobre como usar o serviço, podemos disponibilizar avisos, podemos oferecer documentação sobre o nosso serviço, podemos também confirmar etapas do processo, por exemplo, no caso do hotel, podemos confirmar ao cliente ou ele ter a possibilidade de consultar se a reserva dele foi processada ou não. É uma etapa de grande importância nos serviços de forma geral.
E aí nós mencionamos uma das etapas também que é muito importante, que é a de recebimento de pedidos. A etapa de recebimento de pedidos é aquela em que se aceitam as inscrições, os pedidos e as reservas que os clientes fazem. Normalmente eles preenchem formulários ou entram em contato por telefone ou utilizam alguns aplicativos ou sistemas online para fazer as suas reservas e seus pedidos. Ainda no grupo dos serviços suplementares facilitadores, nós temos também os serviços de cobrança. São aqueles serviços relacionados à emissão de cupom fiscal, de faturas, extratos mensais de movimentação de conta, taxas. Temos também os serviços relacionados ao pagamento. O pagamento ele pode acontecer com o cliente se deslocando até a empresa ou ele pode também utilizar do autosserviço, que pode facilitar muito a execução e trazer mais comodidade ao cliente. Vamos então agora comentar um pouco sobre os serviços suplementares realçadores. O primeiro deles que vamos mencionar é a consulta. Ao contrário da informação que sugere uma simples resposta às perguntas dos clientes, a consulta envolve um diálogo para sondar demandas de consumidores e então desenvolver uma solução sob medida. Os serviços de consulta vão fornecer recomendações personalizadas, aconselhamento, vão fornecer algum tutorial, ou um treinamento para o uso dos produtos ou mesmo um tipo de consultoria administrativa ou técnica. Já os serviços de hospitalidade vão estar relacionados à cortesia, à consideração pela necessidade dos clientes. Ela vai se revelar nos contatos pessoais que acontecem nos momentos de encontro de serviço. Exige, portanto, treinamento e um bom planejamento para que os clientes possam receber os cumprimentos de forma adequada, que as comidas e bebidas estejam em condições adequadas de consumo, banheiros e lavatórios estejam limpos, que o transporte ofereça uma condição adequada para o cliente, que haja segurança, entre outras questões. Temos ainda a salvaguarda. A ideia dos processos de salvaguarda é que vamos proteger o cliente de alguma maneira. Quando eles visitam, por exemplo, um local de serviço, os clientes esperam que seus pertences pessoais fiquem protegidos. Então, poderemos oferecer serviços adequados de manuseio de bagagem, um espaço para ele armazenar alguma coisa, cofres. E podemos também, inclusive, oferecer algum tipo de assistência para animais de estimação e crianças também, que por acaso o cliente leve até o estabelecimento. Podemos ainda ofertar cuidados com as mercadorias que são compradas ou alugadas pelos clientes. Então, isso envolve a embalagem que a gente utiliza, a forma como aquilo é retirado, ou o transporte e a entrega, como que a instalação é feita, se há algum mecanismo de manutenção preventiva, consertos. Então, a salvaguarda vai ser, está ligada a esses processos de proteção dos serviços que são ofertados ao cliente. Temos, por último, os processos ligados às exceções. São alguns serviços suplementares que a gente vai ofertar que vão estar fora da rotina de entrega de valor da empresa. Teremos situações em que os clientes terão preferências e comportamentos, ou mesmo que numa situação não prevista, eles precisem de um atendimento mais flexível. Eles podem ter solicitações que ocorram antes da entrega do serviço, por algum motivo que eles precisem. Algumas situações especiais, quando eles fazem, por exemplo, reclamações, elogios ou sugestões. Essas exceções podem estar relacionadas ainda à resolução de problemas que eles enfrentem, ou seja, situações muito particulares para cada cliente, ou mesmo situações mais danosas, muitas vezes, que envolvem a restituição, quando o serviço não agrada o cliente. Bom, agora que nós comentamos um pouco sobre as várias possibilidades de serviços suplementares que nós temos em torno do serviço principal, queria que você refletisse um pouco. Pense nas suas experiências como cliente. Quando você ficou insatisfeito, foi por falha do miolo ou um problema com uma ou mais pétalas? Veja que a natureza do serviço vai ajudar a determinar que serviços suplementares devem ser oferecidos e quais poderiam ser adicionados para agregar valor. Independentemente de quais serviços suplementares uma empresa decide oferecer, todos os elementos em cada pétala devem receber o cuidado e atenção necessários para cumprir com consistência os padrões definidos. Desse modo, a flor resultante terá sempre uma aparência fresca e atraente, em vez de parecer murcha ou desfigurada por negligência. Como falam Lovelock e os colegas, e eu acho que essa afirmação é muito interessante para a gente refletir sobre o nosso projeto do nosso serviço. Uma questão também muito importante envolvida no projeto de um serviço
né, quando a gente trata ele como um produto, envolve a questão da marca. A maioria das empresas oferece uma linha de produtos em vez de se restringir a um produto único. E o mesmo vai valer para serviços. As empresas podem escolher entre 4 alternativas em um contínuo que vai de uma única marca corporativa até várias marcas separadas. Então nós temos 4 possibilidades. A primeira é o Branded House, que você vê à esquerda, que é a aplicação de uma marca a múltiplos serviços em geral que não são necessariamente relacionados. Então temos um exemplo aí bem interessante da Virgin, que tem uma série de empresas. Você vai notar que a marca, inclusive o padrão de cores, vai estar presente em todas as submarcas. Há uma vantagem nisso, há um alto equilíbrio entre as marcas, há maior eficiência operacional e não existe confusão entre as marcas. Dá para a gente saber que elas são todas marcas da Virgin. Entretanto, há uma alta dependência da reputação da marca principal. Então, se a primeira marca do Branson lá, se ela sofre algum prejuízo, todas as demais, né, têm um prejuízo também de sua reputação, da sua imagem. Bom, caminhando, né, para o outro extremo, nós temos o primeiro desdobramento, que são as submarcas. A ideia das submarcas é o uso de uma marca principal, geralmente o nome da empresa, com uma marca, né, pequena, destacando que serviço específico é aquele, ou que nível de serviço é aquele que estamos ofertando. Temos o exemplo aí da Federal Express, que criou uma série de subserviços em que você percebe que a marca é replicada e é bem destacada em todos, e aí você tem um pequeno detalhe lá que mostra qual é essa submarca. Aqui a vantagem é que a marca pai é muito visível ainda e consistente, mas o contra é que continua essa dependência da reputação da marca principal, e aumenta o custo também para gerenciar essas várias marcas. Nós temos a sequência, caminhando ainda para o outro extremo, nós temos as marcas endossadas. Nesse caso, a marca do produto domina, mas a marca corporativa ainda é exibida. Esse exemplo aí dos hotéis da Marriott, né? Você vai notar que o nome Marriott, ou alguma coisa do logotipo, ou das fontes utilizadas, vai, né, nos trazer a ideia de que é essa mesma empresa. Mas cada marca tem uma natureza bastante específica e ela também é comunicada assim. A vantagem é que essas marcas individuais são priorizadas, você consegue fazer uma rápida penetração em novos mercados, cada marca individual tem a sua proposta única de valor e a garantia de qualidade continua vindo da marca pai. Bom, no último extremo aí nós temos a categoria House of Brands. Então nesse extremo aí nós temos vários serviços individuais promovidos sob seu próprio nome de marca, sem a marca corporativa. A vantagem que você tem é um foco em segmentos de mercados individuais, promessas individuais das marcas que conduzem a reputações individuais, o que evita contaminar as demais marcas quando alguma coisa der errado. Muitas vezes a gente nem sabe, né? Nesse caso, por exemplo, o exemplo da Procter & Gamble, P&G, né? Nós temos várias marcas e que a gente às vezes nem sabe que são dessa empresa. Se houver algum problema com alguma delas, a gente acaba não contaminando as outras. A desvantagem que você tem também, por outro lado, é que a fidelidade à marca vai ser menor, né? E operacionalmente é ineficiente você criar tantas estratégias de marketing para comunicar de forma tão diferente com tantas marcas assim. E algumas empresas vão ter muitas marcas mesmo. O caso da Nestlé aqui, que eu trouxe como exemplo, é bem interessante, né? Você tem uma grande variedade de marcas e isso torna a gestão muito complexa. Então é necessário estabelecer uma arquitetura de marca. A arquitetura de marca vai ser um sistema que visa organizar as marcas, produtos e serviços para facilitar a identificação de cada um deles pelo público. Com essa estratégia, você cria uma hierarquia de marcas com base nos objetivos de crescimento da empresa. Procura-se sempre manter a consistência para que as marcas possam ser facilmente reconhecidas, fortalecendo o prestígio e fortalecimento da marca-mãe. Veja que nessa arquitetura de marca aí da Nestlé, você tem algumas estratégias misturadas aí. Em algumas delas o nome Nestlé aparece, algumas utilizam parte do nome da marca, ou utilizam cores ou fontes, né, nas letras que remetem à empresa. Então isso depende muito da estratégia que a Nestlé está adotando para cada um desses mercados onde ela quer atuar. Talvez nesse ponto você esteja se perguntando como então fazer melhorias ou até criar novos serviços. Nós podemos fazer algumas alterações em serviços que já existem, sejam já ofertados pela empresa ou ofertados por concorrentes, a partir de pequenas mudanças simples até mudanças mais radicais e complexas. Provavelmente a alteração mais simples que você pode fazer é realizar mudanças de estilo.
Essas mudanças de estilo vão ser altamente visíveis, vão gerar entusiasmo, mas não envolvem mudanças em desempenho ou processos. De vez em quando, grandes marcas elas trocam o estilo visual mesmo dos ícones, das fachadas, dos documentos internos, dos uniformes dos funcionários, mas o serviço em si não foi tão modificado assim, ou às vezes nem foi. E acaba comunicando que houve uma melhoria, e isso normalmente até funciona mesmo. Mas para ter talvez um impacto maior, você poderia fazer melhorias em serviços, que é o segundo item. Ou seja, realizar modestas mudanças no desempenho dos serviços ofertados, de forma a melhorar a percepção de valor por parte dos clientes. Nós podemos avançar ainda provocando inovações em serviços suplementares. E aí a gente vai conseguir melhorar ou acrescentar novos elementos facilitadores ou realçadores, as pétalas, né, no nosso serviço. Podemos ainda fazer extensões das linhas de produtos, de forma a conduzir a novas formas de entregar o serviço, como, por exemplo, criar opções de autoatendimento para um serviço que ainda não tem. Você pode também fazer uma extensão da linha de produto. E aí o que você vai fazer é agregar novos serviços que entregam esse mesmo serviço principal, só que para satisfazer diferentes necessidades de determinados nichos de mercado, por exemplo. Podemos ainda realizar importantes inovações em processos, utilizando os novos processos para entregar o produto atual. E aí, de forma muito radical, podemos fazer inovações mais complexas nos serviços em si. E aí nós vamos pensar em outros serviços que substituiriam os serviços principais. Veja que essas duas últimas alterações estão relacionadas ao núcleo dos serviços principais. Certamente demandarão mais custo para que os processos possam ser repensados. Encerramos aqui a primeira parte de nossa aula. Na próxima parte, vamos tratar sobre a distribuição. Até lá!